Vou começar a gravar agora, Matheus. Pronto. Boa noite, Pedrana. Boa noite a todos. Eu sei que hoje vocês estão um pouquinho aperreados porque estão fazendo prova. Sexta-feira que vem é a nossa. Nossa aula vai ser bem tranquila. Eu até pulei um assunto, vou deixar ele para depois das férias, que é a questão do ICMS. O ICMS é mais do, dos impostos estaduais, ele é o mais complicado, porque ele tem vários tipos de alíquotas, vários tipos de regras diferenciadas. Tem uma nova decisão, não é uma nova decisão, uma nova decisão legislativa, né? Uma nova modificação aí que vai limitar o ICMS da energia elétrica e do combustível. Aqui no estado do Acre já é 17%, né? Se eu não me engano, limitou a 15%, mas a energia elétrica vai baixar bastante, porque aqui é 25% o ICMS em cima da energia elétrica. Agora, se limitar para 15%, né? Então, diminui 10% aí do imposto. 10% não, mais que isso. Uma porcentagem diferente. Uma porcentagem de 25%, você baixa para 15%, não é 10%, é quase 50%. Enfim, hoje a gente vai continuar tratando dos impostos em espécie. Hoje só sobre impostos estaduais, mas como eu falei, eu vou deixar o ICMS lá para a N3, tá? A N3 que a gente vai tratar de ICMS, impostos federais, contribuições, taxas, vamos passar a N3 inteira, falando desses aí que são mais complicados. Como eu não tinha tanta consciência da formação de vocês até agora, como vocês já tiveram a disciplina de contabilidade, né, contabilidade fiscal e tributária, eu não vou focar tanto nessas questões práticas que isso daí é mais para o lançamento, é mais para o contador. Vamos focar aqui nas questões jurídicas, em saber realmente como que as coisas funcionam, por que que elas existem e como que elas funcionam. Qual que é a função dela dentro da sociedade, dentro do ordenamento jurídico. Porque vocês, como administradores, vão ter que dar conta de um monte de coisa, né? Entre elas as obrigações que a empresa tem. E essas obrigações envolvem tributos, né? Envolve contribuições, impostos. Então, eu vou dar uma abordagem mais jurídica, vou falar um pouco mais, quando a gente for falar agora aqui, por exemplo, de ITCMD. Vamos falar um pouco como é que funciona a questão de inventário, de herança. A gente vai falar agora de PVA. E PVA nem tanto, mas quando a gente falou lá de ITBI, que é o Imposto Municipal, a gente falou como é que funciona a questão de aquisição de propriedade, direitos reais, né, direito das coisas. Hoje a gente vai falar um pouquinho de direitos reais e um pouquinho de direitos sucessórios também. Porque como eu venho frisando desde o começo, a intenção não é sair daqui expert em direito tributário, mas sim ter uma mínima noção de qual que é a função dos impostos dentro da nossa vida, da nossa atuação como profissional, seja do administrador, do advogado, do contador, de todo mundo, né? Eu acho que é uma frase atribuída ao Benjamin Franklin, que só tem duas certezas na vida, né? É a morte e a cobrança de impostos. Então, vamos aqui começar do mais tranquilo dos impostos estaduais, que é o IPVA. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem para falar sobre o IPVA hoje. É um imposto de competência estadual, né? Ele é exigido todo dia 1º de janeiro e quem cobra é o estado onde o veículo foi registrado. Esse imposto pode ser criado por lei ordinária, você sabe que tem tributos que é obrigatório ser criado por lei complementar, já outros podem ser criados, majorados ou extintos por lei ordinária. O IPVA é um deles, que pode ser regulado por lei ordinária. Aqui a interação desse tributo com os princípios que a gente estudou, esse princípio que ele caiu na primeira prova. Então, ó, quando se altera a base de cálculo, ele tem que respeitar somente a anterioridade do exercício, porque como ele é cobrado só uma vez por ano, se você muda a base de cálculo, Daniel, acho que é a primeira vez que eu te vejo por aqui, hein? Enfim,
como ele é cobrado uma vez por ano, assim como o IPTU, assim como o imposto de renda, ele, se você aumentar ele ou alterar a base de cálculo, ele só tem que respeitar a anterioridade anual, ele não precisa respeitar os 90 dias, porque ele é cobrado uma vez por ano. Então, tanto faz, se ele aumentou agora, ele pode aumentar no dia 30 de dezembro e a administração pública já pode cobrar de 1º de janeiro. Ela já cobraria de qualquer forma mesmo. Então, sujeito ativo, quando a gente vai falando de obrigações tributárias, o sujeito ativo sempre será o fisco. A questão é saber se é o fisco estadual, ou o fisco municipal, ou o fisco federal. Daí o sujeito passivo sempre vai ser o proprietário do automotor. Às vezes o sujeito passivo ele altera, por exemplo, quando a gente estudou ITBI na aula passada. Quem que é o responsável por pagar esse imposto que incide sobre a transferência de imóveis? A gente viu que pela legislação municipal em Rio Branco, o responsável é o adquirente. Quem está comprando o imóvel é que tem a obrigação de pagar esse imposto. Então, aqui, essa questão aqui é bem tranquila. É o proprietário do veículo. Aí, aqui entra a primeira divergência doutrinária a respeito do IPVA. Porque o IPVA, ele é um imposto sobre a propriedade de veículos automotores. E o que é um veículo automotor? É aquele que tem uma propulsão própria, né? E, tecnicamente, um avião também seria um veículo automotor e deveriam cobrar IPVA de avião. E de barcos também, de lanchas, de jet ski. Só que entende-se, aqui há uma certa divergência doutrinária e jurisprudencial, que não deve incidir IPVA sobre a propriedade de aviões, nem de, nem de barco. Então, a legislação estadual, ela fala que o Estado pode cobrar. A gente vai ver lá na frente que a lei complementar que fala sobre o IPVA aqui no Acre, ela fala que pode cobrar o imposto de aeronaves. Só que aí como é que fica? O Supremo diz que não pode, né? Eu não consegui falar com nenhum auditor, nem consegui falar com ninguém proprietário de um avião, mas quando eu conseguir eu falo com vocês, mas a princípio não pode. Então, fato gerador. Fato gerador é o comportamento humano que está em conformidade com uma lei tributária e quando os dois se encontram, a gente tem um fenômeno chamado crédito tributário, que é o fisco cobrando alguma coisa da gente. Então, ó, como eu falei para vocês, o IPVA, a princípio, pela natureza dele, que seria um imposto sobre a propriedade de veículos automotores, ele deveria incidir sobre as aeronaves e embarcações. Só que esse trecho que eu coloquei aqui, chamado que eu coloquei aqui como divergência, é um trecho da decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal. Mais recente não, a mais expressiva a respeito do tema. Então, desde 2002, o Supremo Tribunal Federal entende que os estados não podem cobrar IPVA de aeronaves, por conta de ser legislar sobre o direito aeronáutico e marítimo é competência exclusiva da União, então os estados não poderiam adentrar essa questão. E tributar a propriedade de veículos automotores é competência exclusiva dos estados. Então, há esse conflito de competências e acaba que a pessoa que tem uma aeronave ou um barco não precisa pagar esse imposto, né? Já tem outros tipos de, de encargos aí, mas IPVA, não. Tá parecendo um pessoal novo aí, hein? Esse já que eu acho que eu nunca vi, não, também. Então, dando continuidade, aqui a gente entra outro fundamento que o Supremo Tribunal Federal usa e também que a doutrina concorda, ao confirmar que os estados não podem cobrar IPVA de aeronaves, é que o IPVA ele surge no final dos anos 80 para substituir um outro tipo de tributo, que era a taxa rodoviária urbana, esse TRU. Antes, a propriedade
dos veículos automotores, eles eram tributados dessa forma aqui, por meio de taxa. E se a gente fizer um exercício aqui de direito comparado, lá nos Estados Unidos, a maioria dos estados, eu acredito que até todos, não conheço nenhum que não faça dessa forma, mas os estados lá. Oi? Ah, tá, pois é, eu não tinha visto ainda esse Jaque, eu disse, acho que tem outra pessoa aqui que eu não tinha visto ainda, acho que Daniela, não tenho certeza se ela era tão. Mas, enfim, como eu estava falando para vocês, lá nos Estados Unidos, o IPVA, o equivalente ao IPVA, né, o Imposto sobre Veículos Automotores, ele é cobrado com base no peso do veículo. Aqui a gente cobra, a gente paga com base no valor venal do veículo, né, conforme no valor do veículo. Então, por exemplo, você pega lá o cara compra um Camaro lá, 500 mil reais, ele vai pagar 2% desses 500 mil. É quase, então, um valor bem alto, né? Daí, lá nos Estados Unidos, por exemplo, é conforme o peso. E antigamente no Brasil também era assim. A natureza tributária, reparem que a natureza tributária antigamente era de taxa, e a taxa ela exige uma contraprestação específica àquele tributo. Pois é, eu nunca tinha te visto aqui, não. Prazer, viu? Sou o professor Ricardo. Então, essa alteração desse tributo deixar de ser taxa e passar a ser imposto tem todo uma consequência no final, que a gente sabe que a taxa, como eu falei, ela exige uma contraprestação. Aquele recurso que está sendo arrecadado por meio de taxa, ele tem que ser obrigatoriamente destinado uma despesa específica. Já o imposto, não. O imposto, ele cai lá no cofre geral da administração e ela pode gastar com o que quiser, com despesas gerais, com pagamento de funcionário, com pagamento de qualquer outro tipo de necessidade que o Estado venha a ter. Já quando era cobrado por meio de taxa, que era taxa rodoviária urbana, esses recursos obrigatoriamente tinham que ser revertidos para manutenção e criação de rodovias. Então, até os anos 80, só que aí foi modificado com a atual Constituição. A configuração é essa, mas essa taxa que era cobrada antigamente, ela também não incidia sobre aeronaves e embarcações, justamente por causa da natureza de taxa. Se eu estou cobrando uma taxa para que seja manutenção e criação de estradas, eu ando de avião, para que eu vou querer, que eu vou pagar, né? Mas aí, sendo imposto, abre brecha também para que seja tributado esse tipo de imóvel, né? Só que existem até várias projetos de lei que buscam tributar essa questão das aeronaves e embarcações, só que nenhuma passou ainda, mas quando a gente vai estudando aqui daqui a pouquinho o, a legislação estadual, vocês vão ver que o Estado, a princípio, ele cobra, mas aí o STF não deixa, não. Então, o IPVA é uma coisa bem tranquila, né? O cálculo dele é bem tranquilo, precisa escolher começar por ele. Todo dia 1º de janeiro é cobrado ele com base no valor venal do imóvel, do veículo, e o valor venal do veículo é muito fácil de obter, né? Por meio da pesquisa de mercado, tem de fácil acesso à tabela FIP. Então, aqui no estado, por exemplo, o responsável por fiscalizar isso daí é o Detran. Então, ele vai lá e emite a guia lá para você pagar, e é com base no valor do veículo. 2% para o carro e 1% para a moto. Então, já quando o veículo é zero, não vai incidir de 1º de janeiro, né? Vai incidir na data que você comprou. Por isso que até a placa fica com o número final do mês que você comprou, né? Então, essa questão do critério temporal do IPVA é bem tranquilo. É parecido com a lá do IPTU, né? Porque o IPTU é o imposto sobre a propriedade dos imóveis. Aqui a gente está falando dos móveis, mas também é cobrado uma vez por ano só, de 1º de janeiro, tendo em vista que as coisas são possuídas o ano todo. O valor venal do imóvel, do móvel, né?
está aqui a previsão legal, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. E agora a gente vai falar um pouco sobre a legislação estadual. Aqui no estado do Acre, é essa lei complementar aqui, ó, 114 de 2002, ela tem várias modificações, sofreu várias modificações durante o tempo, mas o que vale é essa daí. Mas eu vou falar de uma modificação que teve aqui na lei do IPVA, que está com um ano agora, em julho do ano passado, passou uma alteração nessa lei aqui, nessa lei complementar 114, proibindo a remoção ou retenção de veículo pelo não pagamento do IPVA. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá aqui, ó. Lei Complementar 388, de 8 de julho de 2021. É proibida a apreensão, remoção, retenção de veículos com base no não pagamento do imposto, porque até bem pouco tempo atrás, se você estava com o documento atrasado, o carro ia para o pátio do Detran. Aí para tirar tinha que pagar e tal. Mas isso daí teve uma série de. Antes de ter essa alteração legislativa, teve uma série de brigas judiciais também. Correu até. Eu não uso mais Facebook, mas na época eu vi. O pessoal compartilhava até uma postagemzinha com a foto do Moro, dizendo lá que o PVA não é para ser cobrado, porque carro é bem de consumo e tudo mais, mas isso aí é balela. Isso aí não existe, não. A gente sabe que o imposto é o tributo é o custo que a gente paga para viver em sociedade. Então, tudo que a gente faz está sendo cobrado um tributo aí. E até bem pouco tempo atrás era possível assim, ser removido o veículo, porque você não pagou o IPVA. Hoje, só se tiver multa pendente e o Código de Tributário. Isso aqui, ó. Naquelas hipóteses previstas na Lei Federal número 9.503, que é o CTB, né? Então, se a pessoa está cheia de multa, ou está rodando irregular por alguma forma, a autoridade de trânsito pode remover o veículo. Mas só pelo fato de não ter pago o IPVA, não. Então, ó, aqui a gente tem mais uma questão relevante a respeito do IPVA, que é, ó, a lei complementar aqui que trata do IPVA do Estado, ela está em desacordo com as decisões do STF. Porque o artigo 2º da lei estadual, ele fala que o IPVA, ele incide sobre veículo automotor de qualquer espécie. Então, em tese, ele seria aqui, ó, sobre veículos aéreos ou aquáticos. Só que a doutrina entende que isso aqui é uma hipótese de não incidência. As limitações do poder de tributar, vai cair na prova isso aí. A gente tem os princípios do direito tributário, as imunidades, as isenções e as hipóteses de não incidência também. Isso aqui é uma questão de hipótese de não incidência. Acontece o fato humano lá que seria passivo de tributação, tem uma lei falando que aquilo ali é para ser tributado, mas tem uma exceção nesse caso, que é uma hipótese de não incidência. Então, por mais que a lei estadual fale que sim, a jurisprudência, a casuística, fala que não. Então, quem for proprietário aí de um barco ou de um avião e pudesse manifestar, falar, porque eu estou nessa dúvida também. Até onde eu sei, não pode. Eu vou entrar em contato com o advogado. Professor, Oi? eu tenho uma canoa e não sou tributado. Pois é. Eu uso para pescar. Pois é, mas tu vai ver, Magno, que nesse caso aí é uma coisa de isenção. A gente vai ver, por exemplo, que hoje os taxistas e mototaxistas eles também não pagam IPVA. E o pescador, se ele tiver um barco só, ele também não paga. Tá dizendo aqui, mas aí a minha dúvida é essa: se o cara tem dois barcos, o cara tem uma lancha, a lei tá dizendo aqui que pode, né? Não sei, já quem tem bicicleta elétrica, por exemplo, aqui autoriza. O estado do Acre é um dos estados que a legislação estadual autoriza cobrar IPVA de uma bicicleta elétrica. Só que aí não é obrigado a emplacar, é aquela história, né? Que eu sempre falo aqui. O símbolo do direito é o quê? Uma balança, a mulher com a balança e a espada. A balança é a lei, é como é que as coisas funcionam, é ponderar quem está certo, quem está errado, e a espada é para bater em quem não cumpre a lei. Só que aí a balança sozinha
não serve para nada. Ah, vai tributar, mas e aí? É que nem quando mudaram o CTB e colocaram multa para pedestre, né? Atravessar fora da faixa, por exemplo, gerava multa. Eu até falei para uma amiga minha, se atravessa fora da faixa não, que tu vai pegar a multa. Ela falou, eu quero ver ele anotar minha placa. Daqui nem tipo isso aí. A gente vai ver aqui daqui a pouco também que a doação, ela é doação de bens móveis, ela também é tributada, mas aí eu entrego o negócio para tu aqui, digo que é teu, fica por isso mesmo, o Estado não fica sabendo, não vai tributar. Mas assim, eu estou falando aqui, a princípio, a lei diz que sim, mas a jurisprudência diz que não. Se eu fosse numa prova de concurso, uma prova de OAB, eu diria que não, por conta da decisão da STF, que seria uma hipótese de não incidência. Mas eu vou entrar em contato com um amigo do meu irmão, que é auditor estadual, e tirar essa dúvida com ele. Então aqui a gente vai falar das alíquotas. É 2% em cima do valor dos carros, né? Caminhonete, carro, veículo utilitário, e 1% para demais veículos automotores, que é a motocicleta, ciclomotores. Aqui se enquadraria o avião e o barco, 1%. Tem estados que tem específico lá. Eu pesquisei, em Santa Catarina é 0,5 para barcos, para o barco. Só que aí, tipo, lá em Santa Catarina tem muito mais barcos que aqui em Rio Branco, né? E daqui uns dias até mais rio-branquense do que em Rio Branco também. Agora reparem o seguinte, ó. Aqui no artigo 4º da Lei 114, tem o inciso primeiro e o inciso terceiro. O inciso segundo era referente aos taxistas. Até 2015, os taxistas eles também tinham uma alíquota diferenciada. Como o carro, geralmente, o carro por lei, ele paga 2% do valor venal dele. A moto paga 1. Aí o taxista também pagava 1. O taxista também pagava 1. Só que aí em 2015 mudaram a lei e agora o taxista e o mototaxista ele é isento. O veículo que é usado para mototáxi e táxi, ele é isento do IPVA, desde 2015. E o Uber? O Uber, será que é isento? Não está na lei. Diz que não. Vai que cai na prova, hein? O mototáxi, o táxi e o veículo de aplicativo são isentos? Não, tá errado. Pode ser que caia na prova, hein? Peraí. 1%. Aí aqui a gente vai falar das isenções. Esses tributos aqui a gente vai falar assim dessa forma, né? Quem é que tem que pagar, quanto que é e quem não precisa pagar. E já está chegando na parte final aqui do IPVA, que são as isenções. Ambulância não paga IPVA. O, o veículo agrícola, tipo um trator, uma máquina agrícola, aquelas colheitadeiras, aqueles de máquina que fica só lá na fazenda, que não fica andando na rua, não anda no ramal, também não precisa pagar. Até porque, que lá, né? O cara não emplacar, o Estado não vai saber nem que ele tem. O veículo adquirido de leilão também, aqui, ó, peraí. Aqui, ó, é o caso do Magno aqui, ó. Embarcações de propriedade de pescador profissional utilizado na atividade pesqueira limitada a uma embarcação por proprietário. Aqui ele está dizendo que o cara tem um barco só, ele não é obrigado a pagar, mas, mais uma vez, em tese não era para ninguém que tem barco pagar. E os veículos de leilão, enquanto ele ainda não finalizou, né? Tá toda aquela fase de retenção, apreensão e arrematação. E depois que arremata, finaliza a carta de arrematação lá e ele vai passar a propriedade lá, passar o documento para o nome dele, aí a partir desse momento só é que ele vai ter que pagar o IPVA. E 20 anos de fabricação. Com 20 anos de fabricação, os veículos não precisam mais pagar IPVA aqui no estado. Que aí, 20 anos é chão, viu? Um, uma outra questão que está em outro artigo aqui, mas também não precisa pagar IPVA o carro que está na concessionária, por exemplo. Já pensou se a concessionária tivesse que pagar IPVA de todos os carros que estão lá?
carro zero. O carro que está lá na garagem dos seminovos lá, dos usados, tem que pagar. Então, ó, aquela questão que eu falei para vocês, ó. Pois é, isso aí, antes disso, 10 anos ele já tá. 10 anos ele já teve mais um monte de dono já. Mas aí, de qualquer forma, já deu o que tinha de dar. Se aguentar rodar depois dos 20 anos, não paga mais IPVA. E reparem também que essa alíquota, ela não é progressiva. É 2%, independente de o ano do veículo. Só que o veículo ele vai desvalorizando, né? A cada ano ele vai ficando mais barato, pela tabela FIPE, pela questão de mercado. Então, a alíquota dele não é progressiva, mas o preço acaba ficando progressivo, né, no final. Quanto mais velho o carro, mais barato vai ser o imposto, porque mais barato é o preço dele. Até que chegar um ponto que tem 20 anos ele já nem paga mais. Então, aqui a alteração que eu falei para vocês, ó, ela era um caso de alíquota diferenciada, o veículo destinado à condução de passageiro, desde que de propriedade profissional autônomo, registrados na categoria de aluguel, táxi ou mototáxi. Então, foi uma alteração feita em 2015, passou a valer em 2016, então hoje eles não pagam, antes eles pagavam diferenciado, tanto que se no meio do mês, no meio do ano, por exemplo, a moto ou o carro transfere de propriedade, daí tinha um cálculo diferenciado. Eles calculavam lá, davam um desconto de um dozeavos para cada mês que o carro ou a moto foi adquirida pelo mototáxi ou taxista, né? Eu tenho uma moto branca, de vez em quando um mototáxi que comprar minha moto. Opa! Então, dando continuidade. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, vou falar hoje só de IPVA e TCMD. IPVA é um assunto bem tranquilo em relação aos impostos estaduais. É algo bem tranquilo. Agora, sim, o mais complicado em âmbitos estaduais é o ITCMD, ou, perdão, o ICMS. Vamos falar agora do ITCMD. TCMD é o imposto sobre herança. Então, o poder público ele sempre vai ganhar. Se você compra uma casa, se você recebe uma casa de doação, se você recebe de herança, alguém vai ter que ganhar. Se você constrói uma casa, né, tem a empreiteira lá, ou o pedreiro, se ele emitir nota fiscal, tem que pagar o ISSQ. Né? A gente falou do imposto sobre serviço de qualquer natureza na aula passada. Eu esqueci de mencionar que as escolas também, faculdade, né? Aí eu estou prestando um serviço aqui, estou prestando um serviço de educação, né, particular. E a faculdade aqui, a UVS paga milhares de reais aí de ISS, a prefeitura. Então, estamos aqui, vamos falar agora do ITCMD. O ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes ou Doações. Então, ó, o comportamento humano suscetível de tributação por ITCMD é a transmissão, causa mortes e doação de qualquer bens ou direitos. Agora aqui, vamos conversar um pouco sobre direito das sucessões, direito civil. Vamos conversar um pouco, porque não adianta eu ficar despejando um monte de conteúdo aqui e a gente não parar para conversar sobre eles. Então, ó, quando a transmissão causa mortes, é o próprio falecimento que determina a imediata transmissão desses bens ou direitos aos seus herdeiros e legatários. Então, aqui, ó, o primeiro conceito aqui que a gente tem que introduzir seria essa questão de herdeiro e legatário. O herdeiro, ele é um sucessor de um bem que ele sempre vai herdar uma universalidade de bens. Então, quando alguém morre, automaticamente todo o patrimônio que ele tinha, e patrimônio são as relações de direito que podem ser exprimidas em dinheiro, né? Então, todo o patrimônio que uma pessoa tem, quando ela falece, esse patrimônio
ele vira uma herança. Ele vira uma herança. Aí essa herança, ela passa automaticamente para quem tem direito a isso daí. Esse bem, ele não fica sem dono, entendeu? Então, o inventário, a partilha, é só para dizer quem vai ficar com o quê e para o Estado recolher o imposto que ele tem direito. Mas, assim, a questão da propriedade dos bens, ela é passada automaticamente. No direito das sucessões, o nome desse fenômeno, que é a transmissão automática do patrimônio, assim que o patrimônio vira herança, a transmissão automática para todo mundo que tem o direito a esse patrimônio, o nome disso é sai-sim. E o herdeiro, ele sempre herda uma universalidade de bens. Então, por exemplo, o testamento. Você pode ter os herdeiros legais, que são aqueles que são herdeiros por força de lei, que são quem? O cônjuge, o ascendente, o descendente. E quando a pessoa não tem cônjuge, não tem ascendente, não tem mais descendente, pode passar por colateral também. E quem são os colaterais? São os irmãos, os tios, os primos. Ascendente, né? Pai, descendente, filho, filho, neto, bisneto. Então, os herdeiros legais, é possível também você ter os herdeiros testamentários. Então, a pessoa que não é minha parente, que não é nada minha, eu posso incluir ela na minha herança. Só que ele vai entrar, o herdeiro, né? Ele sempre vai entrar numa universalidade de bens. Então, por exemplo, se eu tenho dois filhos e quando eu falecer, eu colocar uma pessoa a mais lá, um amigo meu, um primo meu lá na minha herança, ele não vai herdar um bem específico, ele vai herdar uma universalidade de bens. Então, todos os meus bens que seriam divididos por dois, agora vão ser divididos por três. É diferente do legatário. Essa é a diferença do legatário para o herdeiro. O herdeiro, ele sempre vai herdar uma cota à parte. Então, se tinham quatro herdeiros e tem mais um aqui no testamento, ia dividir por quatro, agora vai dividir por cinco. Já o legatário é aquele que herda um bem específico. Então, por exemplo, eu deixo lá a minha casa de herança lá para os meus filhos, para minha mulher, e para o meu amigo de cachaça eu deixo aqui o meu carro. Então, esse meu amigo de cachaça, ele não vai ser herdeiro, ele vai ser legatário. Então, a diferença entre herdeiro e legatário é essa. O legatário, ele herda um bem específico, o herdeiro, ele sempre vai herdar uma porcentagem, ele vai sempre herdar uma universalidade de bens. E pelo fato de que toda vez que o patrimônio vira herança, automaticamente ele já passa para a propriedade de quem é de direito, de quem tem o direito a esses bens, essas pessoas passam a possuir esses bens em forma de condomínio. Então, para o direito, condomínio é isso daqui, é o conjunto de bens que pertencem a uma coletividade, né? A coletividade de bens. Então, por exemplo, todos os bens lá, eles vão pertencer a todo mundo que tiver direito a esses bens, só que em forma de condomínio. Todo mundo é dono de tudo ao mesmo tempo. Então, no final, o que vai acontecer é a partilha. Quem vai ficar com quem? Vai vender e vai dividir a parte para cada um? E esse conjunto de bens que constituem a herança, eles são representados pelo espólio. O espólio é um sujeito de direito. O espólio ele pode ser parte num processo. O espólio tem dívidas. O espólio pode vender bens. Então, esses três conceitos aqui é que são os sujeitos de direito que vão atuar aqui nesse imposto aqui. Então, vocês vão acabar. Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a pessoa tem bens e tem vários herdeiros, mas ela resolve deixar só para um. Perante a justiça, isso é legal? Não. Os herdeiros legais da pessoa, que são aqueles por força de lei,
é obrigatório a pessoa deixar no mínimo 50% dos bens dela para os herdeiros legais. Então, mesmo que ele faça um testamento e coloque lá para outras pessoas, ele tem que, no mínimo, 50% do patrimônio dele tem que ficar com os herdeiros legais. Só que é possível você deserdar uma pessoa. Você deserdar caso ela cometa um crime contra você. Então, inclusive, estava tendo uma celeuma aí, jurídica. Não sei se vocês viram daquele policial penal que matou a mulher dele. Vocês chegaram a ver essa notícia? Sim, eu cheguei a ver. Que foi, Ellen? O que eu ouvi? A pouco eu vou aqui. Mas, então, o problema foi o policial penal que matou a mulher dele e ela tinha bens lá, tinha um monte de coisa. E as irmãs dela. Eita, cuidado, viu? Se cometer algum crime contra ela aí, ela pode te deserdar. Aí tem um processo de deserdação. Era como se a pessoa morresse para outra na hora da partilha. Lava aí. Mas tem, lá no Código Civil tem as situações específicas lá. Quando o herdeiro ele matou o instituidor da herança, então, tipo, a pessoa mata a outra para ficar com a herança, ele é deserdado. Quando ela comete crime ultrajante contra ela também, tipo, lesão corporal, calúnia, difamação, é possível você proceder com essa questão de deserdar. Mas, assim, a princípio, 50% é obrigatório ser dos herdeiros legais. Daí, essa questão do policial penal lá é que ele era casado com a mulher, aí eles têm casa, tem um monte de coisa lá. Eu acho que era até da mulher, era só da mulher, ela já tinha casa. E eles têm uma filha. A filha era só dele, mas ela vivia lá. Aí ele matou ela e ele vai ficar com a herança, porque ela era o único, ele era o único herdeiro dela. Só que aí as irmãs dela, nossa, demais, demais, essa questão aí. Tanto que eu não atuo em direito das sucessões, eu não gosto, porque é muita briga, é muito longo também, é um negócio muito longo, muito complicado, mas, assim, pra gente, ó, qual que é a linha sucessória, né? Primeiro é os descendentes, né? Você tem quem tem filho, a prioridade é deixar a herança para os filhos, claro. Só que aí, quem é casado também deixa pro cônjuge, né? E para os filhos. Quem é casado e não tem filhos e tem os pais vivos, o cônjuge divide a herança com os pais da pessoa que morreu. Daí, se ele não tem mais pais vivos, nunca casou, não tem filhos, aí vai para os colaterais. Os colaterais é o irmão, o tio-avô e o primo. É possível você herdar até receber a herança do primo. Então, essas questões aí são bem complicadas, mas, enfim, o, o Estado aqui, ele não quer saber quem é que vai receber, ele quer saber quem é que vai pagar. Ah, vai pagar, mas eu quero saber do meu aqui, né? Inclusive, hoje... Professor, Oi, pode professor, falar, Vidal. às vezes essa questão aí da partilha é meio complicada, porque às vezes tem casos, por exemplo, né, como o senhor comentou, do herdeiro, mas também tem essa relação, né, que cabe muito nessa questão da partilha, a questão do registro, né, tudo corretamente, né, e tem casos assim, por exemplo, a pessoa morre, aí aparece parente da não sei da onde para Para já ir para atrás da pegar herança. a sua parte, né? Era o que acontecia Acontece antigamente, muito isso. sim. Era o que acontecia antigamente muito com os casais homoafetivos. Então, as pessoas viviam juntas, construíam todo um patrimônio juntos, construíam toda uma vida juntos, mas como eles nunca puderam casar oficialmente, eles eram uma sociedade simples. Daí, quando um deles morria, aí a família, que até às vezes renegava o cara, nunca ajudou, aí ficava com tudo.
né? Porque muitas vezes tem essa questão de ser constituído É, verdadeiramente por lei, né? Aí, por exemplo, não está no registro do papel, ou às vezes também é, tem questão de pessoas que já tiveram aquela história, não se legalizaram, é, e aí a família vem e toma, né? E é por direito, né? Porque assim não se é. legalizou perante a lei também tem essas relações, né? Mas daí hoje é pacificado que os casais homoafetivos eles podem fazer união estável. O casamento ainda não é uma questão pacificada, mas é possível você converter a união estável em casamento. Inclusive, a gente está com tempo ainda, contar uma historinha engraçada aqui quando eu tive essa aula na faculdade, né? Porque hoje, basicamente, a única diferença que tem entre as pessoas que têm uma união estável e um casamento mesmo é uma questão sucessória, porque em questões sucessórias, vamos usar homem e mulher porque é o que mais tem, né? Em questões sucessórias, a companheira, em alguns casos, tem mais direitos que a esposa. Porque, assim, quando as pessoas casam, o patrimônio que o. Vamos usar o exemplo de homem e mulher, pode ser mulher e homem. O patrimônio que o homem tinha, por exemplo, antes de casar, não entra na partilha. Só a partir só o que ele tinha antes. Então, em onde tem meiação, não tem herança. Então, por exemplo, as pessoas se casam, os dois não tinham nada. Aí constroem uma casa lá de 200 mil. Aí 100 mil já era da mulher e os outros 100 mil é que é a herança dele. Se ele tiver herdeiro, vai ficar ser dividido entre os filhos. Só que quando é companheira e o cara já tinha alguma coisa, a companheira tem direito ao que ele tinha antes. A esposa não. Aí o professor que deu essa aula para a gente até falou assim: então, o que é natural, né? As pessoas se casarem e os dois não ter nada, né? Mas se a pessoa vai se juntar com alguém que já tem bens, é mais vantajoso a união estável do que o casamento. Porque ela vai poder herdar o que ele tinha antes. E casada, não. Aí o professor tava bagunçando lá, falando com a menina lá, falando O assim: que ele tinha antes da união estável, professor? sim, vai entrar na herança da pessoa, da companheira, do casamento não, o casamento só se for a união universal, né, mas não é comunhão parcial, não. E o casamento com separação de bens? Aí ela vai herdar o que eles construíram juntos, mas o que é de um é de um ou do outro. Não, Pois eu tô é, eu perguntando também, assim porque eu assim, falei para a mulher assim, pega aí tudo que tu achar que é teu, tu leva, que eu não quero nada não. Mas aí, não, aí o professor bagunçando, né? Falando assim, então, meninas, quando vocês veem que o cara é um lascado, não tem nada, você fala, não, eu sou tradicional, eu quero casar na igreja, eu quero casar normal. Aí quando tu vê que o cara é rico, já tem bens antes, é rico, tem bens antes, aí tu fala, não, vamos só se juntar aqui, vamos fazer uma união estável aqui no cartório, é a mesma coisa que casamento. Entendeu? Porque aí, o que ele tinha antes entra na herança. Se casar no papel mesmo, o que ele tinha antes não entra na herança, vai ficar para os pais dele, ou para os filhos, se ele já tiver filho, por exemplo. Agora, se for os filhos de vocês, né? Enfim, todas essas questões aqui, as pessoas estão lá brigando, tá? Igual naquele desenho animado lá, aquela fumacinha lá, só vê mãozinha, pezinho, e o Estado quer saber, cadê meu dinheiro? Dá meu imposto. Daí, aqui é uma questão, ó, que o ITCMD, ele também se aplica as doações. Então, eu vou dar um negócio de graça para o outro e o outro ainda tem que pagar o imposto. Eu não vou cobrar nada dele, mas o Estado vai cobrar. Daí, por que isso aqui existe também? Existe em função das pessoas quererem fraudar o imposto aqui sobre a herança. Porque se a pessoa, ela pode doar os bens dela antes de morrer, ela doa para o filho, doa para a mulher, doa para um monte de gente, e quando morrer não tem mais nada para dividir porque ele já doou. Aí o Estado, sabiamente, foi lá e disse, não, vou cobrar da doação também, porque de uma forma ou de outra eu vou receber. Então, aqui, ó, o ITCMD e o ITBI, eles são semelhantes nessa situação aqui, ó, porque ambos incidem sobre a transmissão da propriedade,
viu? Pode ser que caia na prova qual é a diferença entre TCMD e TBI. Ambos são sobre a transmissão da propriedade, só que um é a prefeitura que cobra, o outro é o Estado que cobra. Um é sob título oneroso, o outro é sob título gratuito. Um pode ser tanto para bens móveis quanto para bens imóveis, e nesse caso aqui, que é o caso do ITCMD, já o ITBI ele só vai incidir em cima de bens imóveis. Então, tem algumas diferenças entre os dois impostos. Eles incidem sobre a mesma situação aqui, ó, transmissão de propriedade. Só que, dependendo de qual é o objetivo disso daí, e se foi cobrado ou não, quem vai ganhar é a prefeitura ou o Estado. Então, o que acontece aqui na doação, a maioria das vezes é a ilegalidade, né? Porque as pessoas não registram doação. É muito difícil. Só quando vai para alguma instituição específica, tá? Agora a pessoa geralmente dá as coisas para os outros e muito raro assinar um contrato e tal. Quando eu era casado, o meu ex-sogro doou parte do terreno lá para as filhas dele, né? Para minha ex-mulher e para minha ex-cunhada. Daí a gente fez um contratinho de gaveta mesmo, depois eles se viram para se arrumar. Mas o correto é que a doação de pai para filho é antecipação de herança. Justamente para evitar isso aqui. Para que no final, tipo, o pai quer favorecer um dos filhos, aí ele pega e doa tudo pro outro filho lá, para um dos filhos. Mas aí é conhecido como antecipação de herança. Aí quando começar aqui o inventário, esse negócio tem que retornar para a herança, para dividir com os outros. Professor, então, por exemplo, se quiser fazer a doação só para um específico, pode, né? Nada ilegal. Pode. Só que No aquilo lá, imposto. pode falar. Não, mas aí vai cair um imposto em cima, né? Sobre a doação. Vai cair o imposto sobre a doação. Só que é aquilo lá, a pessoa ela pode dispor livremente dos bens dela de forma não onerosa até 50%. Vender, eu posso vender tudo que eu quiser, eu posso vender tudo e morar na selva. Mas assim, doar tem essa limitação de 50%. Justamente para evitar isso aqui, que é para garantir o direito dos herdeiros dele. Mas, então, no caso, por exemplo, lá do meu ex-sogro, essa doação que ele fez para as filhas dele não ultrapassava os 50% do patrimônio dele. Então, ele poderia doar, mas se ultrapassasse os 50% do patrimônio dele, ele teria a obrigação, elas teriam a obrigação de que, quando ele morrer, retornar esses bens para a herança, para dividir com as outras irmãs dela. Mas isso aí, enfim, não é mais problema meu. Mas, aqui, ó, quando é bem... aqui é o seguinte, ó. O artigo 541 do Código Civil, ele fala que as doações de bens móveis de baixo valor, ela pode ser feita de forma verbal. Ela pode ser feita de forma verbal ou pode ser por instrumento particular, que é um contrato que eu e você podemos fazer aqui. Mas as de bens imóveis, perdão, uma casa, por exemplo, eu não tenho como fazer um contrato verbal para doar minha casa. Tem que fazer o contrato lá no cartório. Fulano está doando para o outro. E aí o cartório vai saber, aí o Estado vai saber, aí vai cobrar o imposto aqui, né? Que nem aqui, ó. A transmissão dos bens móveis, ela se dá com a tradição. Tradição é você entregar uma coisa para o outro. Já a transferência dos bens imóveis é o registro no cartório. Então, quando você registrar lá no cartório, o cartório ele é um delegatário de serviço público. Ele vai avisar para o Estado que tu está doando e eles vão cobrar lá os impostos. Então, ó, vamos ver aqui, ó. A gente já sabe agora para que serve o ITCMD, quando que ele acontece, né? Falamos um pouquinho aqui sobre direito às sucessões. Direito às sucessões, como eu falei, é uma matéria complicada. Ela é no último ano de direito, inclusive. E é uma disciplina inteira para falar disso. A gente deu um resumão aqui, né? Aí, outro exemplo, outra situação engraçada que aconteceu nessa disciplina de direito das sucessões
é que o professor que deu essa aula para mim lá na UFAC, ele é juiz, é o juiz Anastácio, da Vara da Fazenda Pública. Ele passou uma prova para gente, que era, tinha lá, a mulher ficou viúva e tinha não sei quantos filhos, aí alguns filhos eram comuns do casal, outros era só do cara, aí tinha que dizer quanto que era a herança. Daí o professor, quando foi resolver, ele viu lá que as respostas estavam muito diversas, tinha gente que marcou letra A, muita gente marcou letra B, tipo, não tinha um padrão de resposta. Aí disse, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele é casado com uma juíza também, que é a Shirley Raj, que hoje é da Vara de Proteção da Mulher. Aí ele deu a questão para a mulher dele resolver, que também é juíza, e ela errou. Aí ele anulou a questão. Tão difícil que estava, que ninguém entendeu, ninguém conseguiu resolver, nem a mulher dele, que é juíza também. Vocês veem que é um negócio complicado. Assim, quem vai ficar com o quê? Quem tem direito ao quê? É uma questão lá do direito das sucessões, lá do inventário da partilha, lá do juiz e do advogado que vai cuidar disso daí. Aqui a gente vai saber quanto é que vai ter que pagar de imposto e quanto que o Estado vai receber. Então, em primeiro lugar, aqui, ó, se o imóvel, ó, se tiver só um imóvel aqui, ó, de até 250 mil, não cobra imposto. Essa pessoa morreu, deixou uma casa aqui, ó, de até esse valor. Ah, professor, então se eu disser que a minha casa vale isso aqui certinho, eu não vou pagar, o Estado vai lá avaliar, ver se vale isso mesmo. Isso aqui, lá na minha avó, quando minha avó morrer, vai ter uma briga tão grande do meu tio. Aqui também, ó, a herança de até 50 mil reais. Pouquinha coisa, né? 50 mil, mal um carro. Então, também não paga o imposto para resguardar, né, quem não tem muito dinheiro, né, já vai receber uma herança pequena, ainda vai ter que pagar imposto. Também, ó, aqui a questão de doação, ó, quando você doa um imóvel para uma família de baixa renda, também é possível não pagar esse TCMD, se for, por exemplo, um programa esse Minha Casa Minha Vida, esses programas de habitação, né? Você pode doar ele para o Estado e o Estado ou doar ele para alguém considerar aquele programa. Então, se você doa para alguém de baixa renda, não vai também. Ó. Agora aqui, ó, na herança do legado, renúncia. A herança, até por uma questão histórica, antigamente, quando a pessoa herdava, ela podia herdar dívidas também. Então, por isso que criaram essa questão de aceitar ou renunciar à herança. Porque antigamente, se o cara tivesse mais dívida do que bens para deixar de herança, quem recebeu estava ferrado, porque ia ter que pagar. Hoje em dia, não. Hoje, se a pessoa tiver muitas dívidas, as dívidas elas vão ser todas pagas com o que ele deixou de herança. E se a dívida for maior que a herança, paciência, não vai dar nada. Mas aí, se tem uma quantidade considerável de bens ou quantidade considerável de dívidas, vai descontar as dívidas primeiro e depois a pessoa recebe o que sobrar. Mas agora aqui, ó, por que alguém renunciaria a uma herança ou um legado? Para favorecer outra. Eu já vi outros casos. Por exemplo, eu tenho dois irmãos. Né? Eu tenho um irmão e um irmão. O nosso pai, meus irmãos, ele tem só uma casa lá nesse conjunto aí, Carandá. Quando ele morrer, se for antes de nós também, eu não quero a herança dele. Eu vou renunciar e vou deixar para minha irmã. Então, nesse caso aqui, ó, as pessoas geralmente renunciam à herança para favorecer outro herdeiro, né? Tem eu, meu irmão e minha irmã. Eu e meu irmão, a gente pode renunciar e essa herança fica só para ela. Então, esse movimento é uma transferência de bens, né? Eu tinha lá 33% da casa, renunciei, meu irmão também renuncia, minha irmã passa a ter 100%. Então, de alguma forma, o patrimônio dela aumentou. Mas esse tipo de movimento não vai incidir imposto, por mais que ela tenha aumentado de alguma forma o patrimônio dela. Mas aí, quer falar alguma coisa? Sim, professor. Lá vai eu as minhas perguntas, mas tipo assim, tem herança, aí tem a porcentagem, né? Isso. O herdeiro sempre vai dar uma porcentagem dos bens. O legatário, um bem específico.
Uhum. Aí os outros não querem saber do bem em si, quer saber do dinheiro. E se eu quiser comprar parte deles, pode? Pode. Aí ele vai ceder, né? Você pode renunciar ou você pode fazer uma cessão de direitos sucessórios. Aí, isso Aí aí, entra mais imposto. aí é outro imposto. É imposto para tudo. É imposto para burro, mas quando a pessoa vende parte da herança dela, a gente falou na aula passada, aí vai ser o ITCMD. Ah, Porque o ITBI, é por isso que sempre cai. Pode ser que caia na nossa prova, a diferença de ITBI e ITCMD, porque a gente confunde mesmo. Ó, a pessoa morre e deixa os bens para o outro. Essa transferência do morto para o vivo vai ser o ITCMD. Aí esse que recebeu do morto, se ele quer vender para outra pessoa, viva, obviamente, vai ser de vivo para vivo. E vai ser a título oneroso, porque a título gratuito é a renúncia. Aí quem vai cobrar imposto vai ser a prefeitura, vai ser o ITBI, porque o direito sucessório, ele, por definição do Código Civil, ele é um bem imóvel. Então, por exemplo, as energias, né, as energias com valor econômico são bens móveis para o fim do direito. E já o direito sucessório ele é um bem imóvel. Então, eu estou vendendo o direito para alguém a receber essa herança como se eu estivesse vendendo um imóvel. Aí, quando a gente vai vender o imóvel, a gente tem que fazer o quê? Ir no cartório, fazer lá o contrato, ter lá o instrumento público. Aí a prefeitura vai acender a luzinha lá na sala dos auditores. Tem um cara vendendo um negócio aí, cobra o imposto dele. Aí ele vai cobrar o ITBI. entendi, professor. Obrigada. Valeu. Então, ó, renúncia do legado ou herança não vai incidir. Por quê? Porque é gratuito, né? E vai para um dos outros herdeiros. Então, também, ó, o recebimento do seguro de vida. Então, o cara morreu e, obviamente, os beneficiários dele, se ele tinha um seguro de vida, eles vão ganhar o seguro de vida lá. Aí não corre imposto sobre isso aí. Que aí também é sacanagem, né? O cara já faz um negócio para ajudar a família dele, aí o Estado vai lá e pega. Mas aqui, ó, a lei estadual expressamente não cobra essa questão de seguro de vida. Frutos e rendimentos. Frutos e rendimentos são o que os bens geram, né? Seja naturalmente ou por bens civis, né? Então, por exemplo, uma casa que estava alugada, aí passou para os herdeiros, aí o aluguel que vai vir daquela casa não vai incidir. É uma forma de transferência para as pessoas, né? Mas aí não vai incidir. Isso aí são frutos, rendimentos. Também, claro, sobre os honorários do advogado, né? Paga o advogado. Não vai incidir sobre os honorários do advogado. Então, qual que é a consequência disso daí? Vai estar lá, 100 mil de herança. Vamos pagar 10 mil para o advogado. Aí vai ficar, o imposto vai incidir em cima só de 90 mil. Porque 10 mil é do advogado, não pode incidir em cima. Aí vai o quê? Vai diminuindo a base de cálculo. A aquisição por uso capião, porque ela é uma aquisição gratuita. Ela também é uma aquisição gratuita, mas não vai incidir, não incide nenhum imposto, porque ela é uma aquisição originária. Então, das dívidas também, daqui a pouco a gente vai ver isso. Tá aqui, ó, a base do cálculo. O ITCMD ele é um dos impostos que ele é progressivo. Então, quanto maior a herança, maior o imposto. Ó, a base do cálculo. Ó. Prioritariamente a avaliação na fazenda pública. Então, quando você quer entrar lá com a abertura do inventário, primeiro, a abertura da sucessão, quando que vocês lerem assim, abertura da sucessão. Quando que é a abertura da sucessão? Assim que a pessoa morre. Assim que a pessoa morre, automaticamente, quem é sucessor dela já vai ter a posse desses bens, só que em forma de condomínio. Aí é por isso que tem que fazer o inventário e a partilha. A sucessão, ela ocorre automaticamente. Assim que a pessoa morre, já acontece a sucessão. Aí o inventário e a partilha que são os procedimentos judiciais e administrativos.
Aí tu é obrigado, se tu quiser que aquele bem passe para o teu nome, tu é obrigado a apresentar essas declarações de bens lá na Cefaz. Aí a Cefaz vai avaliar, vai fazer uma análise de mercado, dizer quanto que vale aquele bem e vai cobrar. Lá no Classroom, eu coloquei um exemplo lá, que é de uma cliente minha, a mãe dela morreu de Covid, e ela era a única herdeira, a única filha lá. Daí a gente foi fazer o inventário dela lá. Daí tem lá o quanto que a Cefaz cobrou lá dos imóveis que a mãe dela deixou. Ela deixou 2 carros e 2 imóveis, se não me engano. Então, ó, prioritariamente, mediante avaliação administrativa, procedido pela Fazenda Pública. Ó, a base de cálculo do TCMD é o valor de mercado dos bens transmitidos ou doados. Daí, ó, excluem-se da base de cálculo do imposto as dívidas do falecido, desde que sejam comprovadas de origem ou cidade pré-existentes à morte. Então, mais uma vez, você pega lá, vamos supor que a pessoa deixou lá de herança 100 mil reais. Aí você vai levantar todas as dívidas. Estava devendo lá 40 mil para o banco. Tá, aí já caiu para 60. Aí vai pagar, vamos supor, 5 mil para o advogado. Já caiu para 55. Aí é em cima desses 55 que vai incidir o imposto. Daí, quando você abre o inventário, é obrigado você trazer também certidões negativas das fazendas públicas, para saber se essa pessoa que morreu não estava devendo nenhum imposto também. Aí é obrigado você trazer certidão do município que a pessoa morava nos últimos 5 anos, do estado onde ela morava, né, e da União. Daí, essa pessoa que eu coloquei lá o cálculo, lá, o exemplo, ela faleceu de Covid, né? Faleceu de Covid em 2020. Daí ela ficou 2 meses internada. Nesses 2 meses, ela não entregou o imposto de renda 2019, 2020. Daí ela morreu em 2020, né? Ela oferiu renda lá 5 meses em 2020. Aí não entregou o imposto de renda 2020, 2021. Daí a filha dela não consegue, não está conseguindo fazer lá a transferência dos bens, terminal e inventário, porque a mulher está com pendência no imposto de renda. A gente não consegue tirar a certidão negativa de débito da Fazenda Federal. Aí diz, mas a mulher morreu. Aí eu, a Fazenda Federal, não quero saber, o imposto de renda dela, quero saber do imposto de renda. Daí também os impostos da prefeitura, ela tinha um monte de carro, um monte de moto lá, ela vende, não transferia a propriedade, tinha um monte de PVA atrasado também. Aí, se você estiver devendo a fazenda pública, você também não consegue transferir os bens. Aí, primeiro, vai ser recolhido os impostos, as dívidas, aí o que sobrar vai ficar para os herdeiros, aí é que você tira a base de cálculo. A base de cálculo aqui, depois que desconta tudo. Imposto, dívida, o pagamento do advogado. Então, ó, aqui também, ó, se a pessoa tinha empresa, né, as cotas dela aqui vão também entrar nessa, nessa partilha, né? A gente sabe que o patrimônio da pessoa natural, ele não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. Que a intenção de criar um CNPJ, criar uma pessoa jurídica, mesmo para isso, para alocar riscos, né? Alocar danos, evitar a perda do seu patrimônio. Você perder só aquilo que você investiu lá. Mas aí, na hora do inventário, da partilha, isso daí conta como bem da pessoa natural. Dinheiro também, ó. Dinheiro também é bem dinheiro em conta, também entra na partilha. Daí, se tiver, por exemplo, uma poupança, tiver em outro fundo de investimento, só vai ser cobrado o imposto em cima daquilo que estava o valor quando a pessoa morreu. Aí, se depois está tendo rendimento, está tendo um lucro lá, não vai cobrar em cima daquilo, porque aí já não é mais transmissão causa-morte. Aí vai incidir outro imposto, vai incidir IOF, vai incidir outra coisa. Então, ó, aqui a gente vai falar das alíquotas. Quanto que é? Ó? Então, vocês vão ver aqui que quanto maior a herança, quanto mais rica a pessoa era, mais os herdeiros vão pagar de imposto. Então, ó, 4% nas heranças que forem até 1.500.000, 500 mil. Reparem que, com 50 mil é isento, então é o que passar de 50 mil. Então, tem lá 150 mil reais de herança. 50 mil é isento, então vai ser só 100. E vai ser 4%. Esses 100 aí você vai descontar os impostos, as dívidas.
Ó, observada a isenção prevista no artigo 4, que é essa daqui, ó. 50 mil. Não, a da casa também. Aqui, ó. 4.1 é o da casa, 250 mil. E o 50 que é o do 2. 5%, ó. Quando é herança de 1.500.000 a 2.500.000. 6%, quando é até 3 milhões, ó, tá subindo aqui. Quanto maior a herança, maior 7%, 3.500.000. Então, acima disso daí, o Estado vai ganhar 7%. Aí é curioso o seguinte, que aqui, ó, é 7% em cima de uma herança astronômica aqui. O cara era literalmente milionário. Eu acho que aquele cara lá do dono da Record, o dono do Pague Pouco, lá, o Moura, a herança dele aí era mais ou menos nesse montante aí, porque teve uma devedora de uma escola que eu trabalhava, que a gente foi a Marcelo Moura, pois é. A herança dele aí era. Aí, ó. Ex-chefe, né? Que ele tá morto agora. o, o- teve uma devedora lá da escola. Eu trabalhava no escritório, a gente defendia uma escola e a gente fazia a cobrança do pessoal. Aí o meu trabalho era achar os caloteiros, né? Procurar processo deles por aí, achar. É. Ah, é, né? O Roberto. Então o outro é o herdeiro, né? Ele é o que dele, filho? Marcelo? Isso, mas ele era filho dele, era? Filho, pois é. Tinha uma pessoa que estava devendo lá a escola e ela fez acordo com os outros irmãos lá, porque ela era filha fora do casamento e tal. Eu sei que ela ganhou quase R$ 1 milhão na herança. Foi. Ela ganhou 900 e poucos mil reais. Aí tava devendo 15 mil lá pra escola. A gente achou ela pagou os 15 pau lá na pista. Então, ó, reparem aqui que desses 3.500.000, independente do que ele for lá, é 7% para o Estado. Daí, ó. Ah, lembrei. Essa menina, essa mulher que eu falei, ela era herdeira do Roberto Moura lá, e ela tinha participação nas empresas dele. Então, os outros herdeiros dele compraram essa participação que ela tinha herdado, entendeu? Para eles tocarem para frente, ela recebeu o dinheiro e tchau, é benção. Então tá aqui, ó. Reparem que 3.500.000 o Estado ganha 7%. Agora aqui, ó, quando você herda do colateral, é 8% sempre, é mais caro a herança do colateral, quando a pessoa não deixa para ninguém, aí tipo deixa para um irmão, para o primo, ou para o tio avô. É mais caro. É até raro também, né? Hoje em dia, a pessoa que não tem ninguém, tem um primo distante, aí, se não tem ninguém, nem primo, nem tio, nem irmão, nem ninguém, fica para o município. Fica para o município onde a pessoa morou, onde os bens estão localizados, né? Aí, como o município ele é imune, os estados não, o estado, o município e o Distrito Federal não podem tributar uns aos outros. Então, aqui, ó, a alíquota da doação também, ó, 2% até 25 mil, 4% até 100 mil, 6% até 200 mil e 8% acima de 200 mil. É a pessoa doar um negócio para outra que vale mais de 200 mil, eles estão bem de vida, né? Então aqui, para finalizar a nossa aula de hoje, finalizar aqui a questão do ITCMD, a gente tem aqui uma punição, ó. O sujeito passivo deverá requerer a abertura do inventário no prazo máximo de 180 dias, contados da abertura da sucessão. Lembrando que a abertura da sucessão é um evento natural, é a morte. Morreu, abriu a sucessão. 180 dias não são 6 meses, são 180 dias. Prazo em dia sempre é contado em dia, prazo em mês é contado em mês e prazo em ano é contado em ano. Não se converte prazo. Então, ó, 180, até 180 dias da abertura da sucessão, é obrigatório os herdeiros entrarem lá, mostrar lá para a Cefaz o que eles vão herdar, que é para já o Estado vai pegar o dinheiro, né? Então, ó, o sujeito passivo deverá também, ó, prestar declaração relativa à ocorrência de fato gerador, os bens e direito transmitido, contendo todas as informações indispensáveis à efetivação do lançamento. Então, ó, lá na frente, está aqui a punição, ó. Quem não cumprir aquele prazo lá de 180 dias vai pagar aqui, ó,
200 UPFs, que é a Unidade Padrão Fiscal Estadual, que hoje ela está em R$ 11 vezes 200. A multa, se você deixar passar mais de 180 dias e não der entrada no inventário, né, não apresentar os bens lá para a Cefaz para cobrar o imposto, a multa ela é essa daqui, ó. Aí tem várias outras punições. Esses 180 dias é para tu apresentar lá para a Cefaz. Aí tem lá para abrir inventário, para trazer a documentação, aí vai multa em cima de multa. Tá? Será que eu repeti o slide? Ah, tá aqui, ó. Aí essas multas, elas têm previsão legal para desconto, ó. 50% se a pessoa foi autuada, não deixou passar os 180 dias. Aí dentro dos 30 dias que ele for autuado, ó, tem 50% de desconto e esse desconto é progressivo. Se você recorrer, perdeu em primeira instância, quiser pagar logo, 20%. Aí se você perdeu na segunda instância, quiser pagar ainda, 10%. Aí passou disso daí, 100%, aquele 2.000 lá. Então, aqui, ó, na lei complementar, nós temos aqui no artigo 40 os prazos que as pessoas têm que cumprir na hora de recolher esse imposto, na hora de efetivar essa herança, inventário, e aqui as penalidades. E penalidade em direito tributário, quando a gente está falando de penalidade em direito tributário, é multa. É multa. Ninguém vai preso aqui por causa do direito tributário. Aí tem crime de sonegação fiscal, é direito penal, aí é outra situação. Mas aqui no direito tributário, penalidade é multa. Então, com isso, a gente encerra aqui o estudo do ITCMD e do IPVA. A nossa prova será na sexta-feira que vem. Prova muito tranquila, porque é pesquisada. Talvez presencialmente ela seria um pouco mais complicada. E o nosso conteúdo vai ser esses 5 impostos que trabalhamos nas últimas 3 aulas, imunidades e os princípios que a gente estudou lá no comecinho do bimestre, tá bom? Então, vai ser aquele mesmo esquema. Sexta-feira, meio-dia, eu vou liberar lá a prova. Vocês têm até domingo, meio-dia, para entregar. Eu não vou colocar o modelo lá de gabarito, vocês podem fazer de próprio punho no caderno, podem fazer um arquivo do Word e colocar lá, mas o importante é colocar. Não tente, se você não consegue pegar a prova e riscar ela para deixar tudo certinho, não faz desse jeito, porque eu não vou conseguir enxergar. Escreve no papel, escreve num documento fora a parte do Word e manda. Se não conseguir mandar pelo Classroom, manda pelo e-mail, tá? Então, na sexta-feira que vem, eu vou entrar e vou ficar lá aguardando vocês para responder dúvidas sobre a prova, tá bom? Muito obrigado, boa prova aí para quem está fazendo prova. Bom feriado, bom resto de sexta-feira. Boa noite. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Boa noite, Kaique. Vou aqui interromper a gravação.